Saudações a si que nos acompanha, seja bem-vindo à estreia do nosso programa Grande Entrevista, que tem como objetivo abordar figuras responsáveis do Instituto Superior de Angola, ISA. A nossa televisão é emitida através dos nossos canais do Facebook e do YouTube. E hoje, como primeiro dia, eu tenho o prazer de conversar com o presidente do Instituto Superior de Angola, o professor Dr. Antônio José Alexandre. Dr. Alexandre, seja bem-vindo ao programa e obrigada pelo nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Desde já fico satisfeito por saber que estou aqui diante da TV ISA, não é? Dr. Antônio Alexandre, quem é o Dr. Antônio Alexandre? Cidadão nacional. Nasci no Kazenga, concretamente na Cuca, formado em Línguas, Literatura e Administração, isso é em graduação, pós-graduação em Linguística Aplicada, um doutoramento em Educação pela AIU e outro doutoramento também em Educação pela Universidade Interamericana de Foz do Iguaçu, no Brasil. Quais são os principais desafios na gestão da instituição? Bem, os desafios são, na verdade, enormes. Primeiro, precisamos fazer com que o ISA cresça cada vez mais no sentido de atingir patamares num reconhecimento internacional. Cá dentro do país já temos uma certa posição, o ISA é uma instituição conhecida e o nosso foco está agora dentro dos países africanos e também pela Europa e o mundo. O que a visão e missão diz sobre a instituição? Bem, nós temos como missão formar profissionais competentes, críticos, contestatários, para poderem contribuir no desenvolvimento do país. A nossa visão, na verdade, consiste em sermos conhecidos localmente. Isso já é um dado adquirido. A nível nacional também é um dado adquirido. E a internacionalização do ISA, que também já é um dado adquirido. Mas vamos buscando cada vez mais para que a nível internacional consigamos atingir rankings numa boa posição. Como o doutor caracteriza o ambiente interno da instituição entre colaboradores? Bem, aos poucos, né, vamos entrosando-nos. O ambiente é bom, as pessoas entregam-se. Quando falo pessoas, estou a falar de funcionários, a partir de funcionários administrativos e os docentes. É uma boa interação, mas precisamos cada vez mais. Sabemos que não é fácil nas organizações, em função de que cada um tem uma forma de pensar. É mais fácil endireitar uma caixa, vai ao pontapé, a caixa obedece, mas as pessoas vem aquela questão do respeito, mas podemos todos, na verdade, conviver na diferença. Então, o ambiente é bom, mas queremos melhorar para atingirmos um nível mais elevado em termos de convivência. Obrigada. Já agora vamos para um breve intervalo. Até lá, fique conosco. Estamos de volta, continuamos com a nossa conversa com o presidente do ISA, que está a ser muito agradável, e vamos aqui direcionar ao doutor
Doutor, depois do anúncio da implementação do Laboratório de Comunicação Social, estudantes de outros cursos perguntam se tem laboratórios de outros cursos. É claro que nós temos. Na verdade, o que se passou é o seguinte: nós estamos a sair das estruturas antigas para a nova estrutura. Nesse mesmo edifício há outros laboratórios também. O que falta é a oportunidade desses estudantes terem acesso já, e é breve, para as novas instalações. Então é apenas isso, não é só o laboratório de comunicação social, mas na verdade recuperamos e vamos saindo das infraestruturas passadas, porque também uma certa evolução, e vamos para espaços mais modernos, em que estudantes de saúde, de todos os cursos, poderão ter acesso aos seus laboratórios, seus espaços para aulas práticas, enfim. Doutor, outra questão que também é muito frequente na parte dos alunos é como ficam os estágios. Bem, hoje, na verdade, a questão dos estágios é uma dor de cabeça, no sentido de que o número de instituições cresceu de tal forma e os vários espaços onde os estudantes devem estagiar têm dificuldade de receber uma demanda. Nós também temos estado a sofrer algumas dificuldades, a enfrentar, algumas dificuldades, mas não são dificuldades que vão deixar o ISA, ou os estudantes do ISA, sem fazer os seus estágios. Há um calendário e esse calendário, na verdade, vai se cumprir, mas há uma garantia de todos os estudantes fazerem os estágios. Faz parte da sua formação profissional, né? Faz parte dos planos curriculares, então terão os seus estágios garantidos. A dificuldade é apenas de alguns centros, né, que acolhem os estudantes que estão também com algumas dificuldades, mas o ISA assegura que todos os estudantes terão os seus estágios garantidos. Doutor, existe democracia na gestão da instituição? Ou seja, os estudantes têm voz diante da direção? Bem, vamos lá ver. Eu disse aqui que a missão do ISA é formar profissionais competentes, críticos. Quando falo em críticos, falo em contestatários. Então, se o ISA tem essa missão, é claro que o ISA não é uma instituição fechada. É uma instituição dotada para ouvir todos. A democracia vai acompanhar a própria evolução também do país. A liberdade. Nós, na verdade, não pomos nenhum impedimento. Não é? Os alunos devem se sentir livres, desde que seja de forma educada, mas manifestando os seus direitos conquistados pelo próprio regulamento interno. E a democracia existe sim. Vai depender, na verdade, da própria classe dos estudantes. Não há problema nenhum. Tanto é que há associação. Nós temos uma associação de estudantes. Então, a partir da associação de estudantes, devem ser mais ativos. Se alguma coisa não vai bem, devem reclamar, devem exigir. O ISA está totalmente aberto para receber todo tipo de reclamações, todo tipo de situações que inquietam a vida estudantil. Não há nenhum impedimento e isso também ajuda-nos a melhorar. Que classificação o doutor deseja alcançar no conceito das instituições do ensino superior? Eu sou mesmo ambicioso, queria dizer um pouco, mas há uma certa ambição. Eu quero ver o ISA no top. Todas as instituições têm os seus problemas. O ISA também tem os seus e vai lutando superá-los. Mas o desejo é colocar o ISA nos lugares cimeiros, em que a produção científica seja cada vez mais visível. Esse é o maior desafio. Tornar o ISA também como uma editora. Estou a querer dizer o seguinte: aquelas monografias que são classificadas como excelentes, o ISA pode aparecer como editor.
responsável para a edição dessas obras. Então, vamos chegar até lá. Quanto mais produção científica houver dentro do ISA, o ISA vai crescendo. E aí é onde eu quero que o ISA vá. Então, futuramente, o ISA vai chegar até lá. Recentemente, a instituição recebeu o INARES. O que esta visita representou ao ISA? Bem, o INARES vai fazendo o seu trabalho, avaliar não só a instituição, avalia também os docentes e avalia também os estudantes. Na verdade, o que isso significa? Todos nós fazemos parte dessa avaliação. Os estudantes devem contribuir na autoavaliação, os professores também devem contribuir na autoavaliação, todos, até funcionários administrativos, devem dar o seu contributo. Estão todos envolvidos. Depois vem o INARES para avaliar a autoavaliação. Então é um processo que ajuda a crescer, ajuda a melhorar naqueles aspectos cinzentos, e para que as instituições todas que têm sido alvos de avaliação externa cresçam para o bem do próprio país, para o bem dos estudantes e para o bem da ciência. Doutor, tenho aqui uma questão meio delicada. Já ouvimos alguns estudantes a reclamarem das suas notas, uns até dizem que já pagaram para terem boas notas, porque alegam que alguns professores roubam notas ou não colocam as devidas notas ao sistema e ainda assim é cobrado uma taxa para poderem ter as suas notas. Isso não corresponde com a realidade. Essas afirmações apocam a realidade. Mas é o seguinte, se alguém estiver numa situação dessa, comprovada, certamente que o professor não poderá continuar. O ISA é uma instituição séria e nós não pautamos com comportamento desviante. Deve haver justiça na correção e no lançamento das notas no sistema. As notas que constam das provas são as mesmas que devem estar no sistema. Veja que essa evolução do estudante hoje, a partir de casa, ter acesso às suas notas, vem também a corrigir determinadas situações. Então, respondendo a essa sua questão, caso houver uma situação dessa, certamente que este docente não poderá continuar. E, senhor presidente, caso o estudante querer exibir alguma dúvida, alguma questão, algum problema, a associação dos estudantes e ainda assim não for atendido, será que existe uma outra fonte a recorrer? Não, como eu disse no início, quando perguntou se há democracia no ISA, eu apontei que uma das aberturas é a associação. Os estudantes devem fazer parte da vida do associativismo acadêmico. Mas aquelas questões que, se não pensar do estudante, vou usar aqui um termo, de que a associação está cafrecada pela direção. O estudante pode livremente dirigir-se ao departamento, solicitar esta ou aquela questão, e quando achar que aí não está a ser atendido, tem espaço para poder caminhar, vai até a secretaria acadêmica, tem departamento acadêmico, pode colocar a situação, e temos tido vários casos que nós respondemos, sim, quando nos chega. O que se passa, às vezes, o estudante, já estando no ensino superior, enfrentando ainda a dificuldade de conhecer como é que as coisas funcionam no ensino superior. Os estudantes têm essa liberdade, têm esses direitos, mesmo na questão da prova que falou, o estudante ainda tem um mecanismo, se achar que a sua prova não está
corrigida, ao não concordar com a nota obtida no sistema, pode solicitar a recorreção da prova. É um mecanismo de buscar a justiça na correção da prova. Então, os estudantes, o ISA oferece todos esses elementos. O ISA não está fechada, tal como eu disse, a democracia, que é uma liberdade que os estudantes podem utilizar, é resolverem os seus problemas com educação, sem receio nenhum, com associação ou sem associação. Os estudantes podem caminhar. Com associação é para que não haja anarquia. Para que não haja anarquia. Mas se achar que a associação não está a resolver, pode caminhar a solo. Vai até o departamento, expõe a questão. Reduzido sempre escrito verbalmente não ajuda muito. Então nós temos estado a resolver várias questões nesse sentido. Então não há aqui dificuldades em estudante ter a sua solução resolvida ou não. Surgiu mais uma questão. Só não sei se deve ser mesmo direcionada ao senhor presidente ou se seria alguém da Associação dos Estudantes, mas eu acredito que o senhor presidente também pode responder, que é concernente ao batismo dos calouros. Este ano não houve batismo dos calouros e gostaríamos de saber o porquê e o que a direção tem a ver com isso. Na verdade, é um movimento cultural que já existe em todas as instituições, o chamado batismo. O que aconteceu é que no início do ano tivemos muita coisa junta, acumulada, e não deu para associar, mas não terminou o ano acadêmico. Tocou num assunto muito interessante, mas vale tarde do que nunca. E não é bom que esses deixam de ser caloiros. Senão assim ficam numa agenda que não há caloiros. Não. Antes do ano terminar, nós podemos caçar os caloiros e serem batizados. Senhor Presidente, com o evento das redes sociais, há muitos casos que vão parar em esta pública. O senhor Presidente, será que é prudente quando um estudante vai expor as suas preocupações da instituição às redes sociais? Não, veja que nós devemos ter muito cuidado com essa evolução das redes sociais. É que hoje tudo lá para, então já começa a ser um perigo também. Não é? Aquilo fica dividido, há coisas boas e coisas más. Mas é o seguinte, um estudante universitário deve saber resolver os seus problemas. Seja qual for a natureza do assunto, mas tem o departamento, se estiver associado à Associação dos Estudantes, pode lá começar, mas tem ainda os departamentos, onde pode colocar a sua questão. Caso não seja resolvida essa questão, pode marcar uma audiência para falar com o presidente da instituição, vice-presidente da instituição, para se encontrar solução ou resolver o assunto que quer ver resolvido. E não é levar um caso, expor um caso em redes sociais que às vezes é um caso muito mal direcionado. Pode criar danos sem saber que está a criar danos, pode ferir outras sensibilidades sem saber que está a ferir outras sensibilidades. Então é uma questão aqui de cautela. Um estudante do ensino superior deve conhecer a instituição, deve conhecer os órgãos de direção e deve saber resolver os seus problemas. O ISA, como disse, tem uma missão de formar profissionais competentes, críticos, mas não é para se expor nas redes sociais. Já tem uma certa visão, deve resolver o problema no seu devido lugar. Senhor Presidente, há aquela questão em que os alunos, por serem novos, sentem-se meio perdidos dentro da instituição, não sabendo quem está no topo de cima, quem é o presidente, secretário-geral, entre outras áreas. Será que isso chega a ser um problema de comunicação da direção-geral ou é mesmo uma certa ignorância da parte dos estudantes?
Bem, vamos lá dividir as coisas, né? Isto tem também muito a ver com a própria estrutura das escolas onde os estudantes vêm. Vêm do ensino geral, que é uma instituição totalmente aberta, em que os gabinetes estão totalmente visíveis. A estrutura como o ISA, por exemplo, tem a secretaria, por mais que o estudante se aperceba que é a secretaria, mas nunca dá conta que dentro daquele espaço estão os outros departamentos. Está o gabinete do vice-presidente para a área acadêmica, departamento acadêmico, vice-presidente para a área científica, departamento científico, secretário-geral e o gabinete do presidente. Essa parte, na verdade, para a realidade do ISA, o estudante chega até a secretaria, não tem acesso a essa informação. Não há aí um placar a indicar que este corredor está à direção geral. Não há. Se não houver ninguém, se não houver uma ousadia do estudante querer conhecer a estrutura da instituição, que a parte da secretaria pode ter essa informação, terá certamente muita dificuldade de perceber onde é que fica o gabinete do presidente. O mesmo acontece com os departamentos. Os departamentos também estão num corredor que não tem acesso às aulas. Os estudantes, obviamente, conhecem a sala dos professores porque conseguem dar conta, conhecem as outras salas numeradas e nunca dão conta onde é que funciona o departamento de Ciências Sociais Humanas, porque não há naquele espaço uma seta a indicar onde é que fica este departamento ou aquele. Mas essa é uma questão que nós temos estado a pensar também na própria dinâmica de identificar os blocos, né, para que o estudante se aperceba que naquele bloco uma seta a indicar o departamento de Ciências Sociais Humanas funcione aí e outra seta na secretaria de forma visível, que o estudante assim que entra dá conta que os outros departamentos, outros gabinetes estão aí dentro daquele corredor. Então temos essa questão. Uma questão é o estudante que vem do ensino geral, uma estrutura diferente, tendo em conta o tempo que andou pelo ensino geral e se calhar com uma realidade muito diferente da estrutura da escola. E outra é o choque que ele encontra numa instituição do ensino superior, onde há mais liberdade. Então o estudante não tem a cultura até das informações postas para o próprio estudante, eles não conseguem ler. Leva tempo, 1 ano, 2 anos. Mas outra informação é que em cada ano acadêmico há sempre abertura do ano acadêmico, em que os estudantes devem fazer parte dessas atividades para conhecer os membros da direção e outras pessoas afins. Mas é uma questão que vamos melhorando de forma visível, né? Para que o estudante que chega pela primeira vez aí na secretaria tenha a informação onde é que funcionam os outros órgãos de direção. Doutor, qual é o desafio que o doutor deseja deixar para os estudantes do ISA? Que sejam mais participativos. Nós temos tido no meado de maio, em mês de maio sim, a realização de jornadas científicas. E gostava muito que houvesse maior participação dos estudantes. Hoje, nas metodologias ativas, busca-se o estudante. O professor traça as balizas e os estudantes executem. Então, é bom que os estudantes continuem participando. Eu fiquei satisfeito com um estudante que terminou o curso de Direito e lançou seu primeiro livro. Que apareçam mais estudantes. Não no lançamento do livro, mas em comunicação, aproveitando as jornadas científicas que o ISA realiza todos os meses de maio. Então, o desafio que eu deixo é que os estudantes do ISA continuem a investigar, continuem a estudar, para que possam, dentro de pouco tempo, produzirem artigos científicos que valorizem a instituição, que levem o nome do ISA e que também ajudem na própria comunidade em que nós estamos inseridos. Doutor, estamos prestes a terminar
o doutor quer deixar uma mensagem final à comunidade acadêmica e aos profissionais do Instituto? Sim. Primeiro, de louvar essa vossa iniciativa. Não é? Eu espero que vão fazendo convite todos os professores, todos os profissionais do ISA e outros funcionários também, que não seja só um espaço para membros da direção. Não, abre-se aqui um espaço bastante interessante. Podemos denominar amanhã como café literário, ou um outro nome que possa surgir, para termos aqui vários debates. Então eu faço votos que seja um início sem fim. Que todos os profissionais do ISA, pessoas afins ao ISA, possam ser convidados e participar aqui nesse espaço que é maravilhoso. Só faltou aqui o café, não é? Mas eu tenho a certeza que nós vamos chegar até lá. Muito bem, agradecemos já a presença do doutor aqui no nosso espaço. Foi bom conversar com o presidente do Instituto Superior de Angola. É uma grande responsabilidade estar aqui em frente do doutor. E vamos nos despedir também de lá de casa. Agradecemos a sua audiência e convido-vos a virem conosco no próximo encontro. Já sabem que para estarem ligados a nós é só acessarem aos nossos canais do Facebook e do YouTube. Até lá, fique com Deus.